Os braços abertos de Cristo na cruz do Calvário, que é o tema aqui, é um convite. Eu me recordo das minhas filhas e agora do meu netinho. Eu passei uns 4 dias fora de casa. Meu netinho estava ali, eu falei, estava com saudade do netinho. Quando eu abri a porta, a primeira coisa que eu fiz foi abrir os braços. E ele veio correndo, tá, vovô. E aí abraçamos. Braços abertos é isso. É abertura, dizer venha. Por isso que Jesus, lá em Mateus 11, diz, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa igreja precisa imitar a Jesus nos seus braços abertos. Tem muita gente, algumas vezes, lembra? A diversidade de encontros de Jesus. Alguns iam até Jesus, outros Jesus ia até eles, outros eram levados até Jesus, outros queriam tocar em Jesus, outros queriam que Jesus lhes tocasse. Há uma diversidade, mas essa igreja precisa ter braços abertos para receber a todo aquele que desejar mudar de vida. E aí a gente não pode inverter a ordem. Às vezes a gente quer a pessoa perfeita chegando aqui. A pessoa vai chegar aqui, vai conhecer o Evangelho, e o Evangelho vai transformar. Porque aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Ontem nós vimos uma grande missão de amor. Nós falamos e desafiamos vocês a terem aquela sensibilidade de Cristo. Cristo do outro lado do mar da Galileia, ouve, sente o grande clamor que estava do outro lado do mar da Galileia. Uma pessoa precisando de graça, de transformação, de libertação. E Jesus convida os seus discípulos para essa aventura de amor, para essa grande viagem de amor. Eles atravessam o mar, mas para atravessar o mar enfrentaram tempestades. E a gente sabe que a vida não vai ser fácil. Para a gente alcançar essa comunidade aqui, passar para o outro lado da rua, passar para o outro lado do bairro, as tempestades virão. Mas confiem no Senhor, porque com Cristo no barco, tudo vai e vai muito bem. Não existe, e eu fiquei feliz aqui em ver o trabalho social aí também, as cestas básicas. Uau, que bênção, hein? 10, 11, 12 famílias sendo alcançadas por uma ajuda social. E talvez vocês fiquem pensando, poxa, a gente não tem tanta gente aqui, o que a gente pode fazer para o Senhor? Deus é o Senhor. Não existe igreja pobre que não possa ofertar. Existe sim igreja pobre por não ofertar. Então pensa sempre nisso. O mínimo que a gente der nas mãos do Senhor pode ser transformado em muito. Então, amados irmãos, precisamos estar atentos a essa viagem, a esse grande desafio de amor, para passar para o outro lado. E a gente viu a transformação feita na vida daquele homem. E é isso que Deus quer, usar essa igreja para que possa ser um veículo de transformação na vida desse bairro, dessa comunidade, dessa cidade. A que essa igreja jamais desista de propagar, pregar o Evangelho do Senhor. Porque a nossa missão é ganhar almas, influenciar pessoas. Abra sua Bíblia hoje em Romanos 10, 9 a 15. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Aleluia. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém? Dá uma olhadinha para o seu pé aí. Ele é bonito ou não? Talvez não seja tão bonito assim, está calçado, né? A unha talvez esteja encravada, talvez tenha ali uma lixa atrás do seu pé, né? O tempo talvez tenha desgastado ele, talvez o seu dedo
o segundo dedo ali do pezão seja mais comprido, e alguns já digam, tá vendo? Esse aí manda em casa ou não, tal. Eu não sei, teu pé talvez não seja tão bonito fisicamente dizendo, mas a Bíblia diz que os teus pés, quando caminham para anunciar a palavra de Deus, são o quê? Belos, belos. Enquanto o livro de Provérbios diz que muitos se apressam para derramar o sangue inocente com os seus pés, a Bíblia diz que os nossos pés são belos quando a gente caminha para anunciar a palavra de Deus. Que bom saber que o seu pé pode ser bonito, sem precisar ir na manicure nem na pedicure. Os teus pés são belos se você anuncia a palavra do Senhor. Chegamos aqui a mais um mês em que se celebra a existência dessa igreja. 16 anos. Que bom olhar lá para trás, aprender com os erros e se alegrar com os acertos. Sempre tempo de aniversário é tempo de fazer uma avaliação. Chegamos até aqui. Qual é o nosso objetivo e o nosso propósito daqui para frente? Então sempre precisamos ter sonhos, projetos, ideais, para que não venhamos a desanimar e cair na rotina. Aqui nesse texto bíblico, tem alguns fundamentos bíblicos para que essa igreja possa continuar sendo uma igreja de braços abertos, uma igreja evangelizadora, uma igreja próspera, uma igreja que alcance almas para o Senhor Jesus Cristo. Esse versículo, o versículo 15, que conclui todo o texto, dizendo que belos são os pés dos que anunciam essas boas novas, significa boas o quê? Notícias. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem boas notícias para levar para o mundo. Boas notícias. Agora, eu não posso começar falando das boas notícias sem que eu não fale das más notícias. Porque as notícias só podem ser boas porque existem notícias más. E as boas vão se opor, contrapor às notícias más. E quais são as más notícias? Talvez você diga, poxa, isso é incoerente dizer que a gente precisa anunciar más notícias? Sim, é necessário confrontarmos o ser humano com as más notícias. E a primeira grande má notícia é que todos os homens são pecadores. Em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram, e porque pecaram estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Quando nós ensinamos as crianças, normalmente nós falamos, é uma definição que a APEC, a Aliança Pro Evangelização das Crianças, às vezes nos ensina para de uma forma mais figurada e ilustrativa podermos convencer a criança do que é pecado. Quem já fez a PEC vai se lembrar. Quem aqui já fez a PEC, já estudou isso, vai se lembrar que pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que não agrada a quem? Às vezes a gente acha que pecado é só fazer, é ação. Só que Tiago também diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. A omissão também é pecado. Quando nós nos fechamos aqui dentro das quatro paredes e não fazemos aquilo que deve ser feito, estamos pecando. Mas talvez alguns pensam que é só ação, é o fazer. Não, o pensamento também nos leva a estarmos destituídos de Deus. E Jesus vem para quebrar justamente esse pensamento que às vezes a gente tinha de que o pecado estava só na ação. Aí Jesus Cristo disse uma certa vez para aqueles fariseus, o que a Bíblia diz? Não adulterarás, não é isso? Que bom, nunca adulterei, nunca traí a minha esposa. Aí o que Jesus disse? Quando você olhar para a mulher e no teu coração e no teu pensamento você já desnudá-la, você já o quê? Pecou. Ah, tem mais. Você diz, eu nunca matei ninguém nessa vida, nunca assassinei. Mas a palavra de Deus diz que quando eu tenho ódio pelo meu irmão e não o perdoo, é como se de fato eu estivesse o quê? O matando. Já soltou essa expressão? Fulano morreu para mim. Quando você fala isso, de fato você o matou. E é pecado. Aí as más notícias são essas, exatamente. Todos nós somos pecadores. Já nascemos com a semente do pecado em nossos corações. A potencialidade de pecar.
Várias vezes já disse, não precisamos ensinar as crianças. Essas crianças que saíram aqui e que estão agora recebendo a porção da palavra de Deus, ninguém precisa colocar numa escola para pecar. Ah, vamos ensinar a pecar, ensinar a desobedecer, ensinar a mentir. A natureza pecaminosa já as impulsiona para isso. Eu gosto muito de contar a história da minha filha, já contei semana passada lá na igreja, pequenininha ela era. E você sabe como é criança que quer comer? Primeiro a sobremesa ou primeiro a comida? Se possível, deixa a comida de lado e me dá só a sobremesa. E aí vem sempre o pai, né? E a mãe diz, não, come tudinho, depois vem a sobremesa. Aí basta você virar as costas, quando eu voltei o prato estava limpo. Já comi, papai, quero a sobremesa. Já comeu? Já comi, papai. Onde é que estava a comida? No lixo. Quem ensinou ela? A mãe. Não, claro que não. A mãe não ensinou a fazer isso. Não precisa ensinar. A semente do pecado está lá dentro. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Mas nós pecamos porque nós somos o quê? Pecadores. Fatalmente pecaremos. E essa é a primeira grande má notícia. Somos pecadores. E o pecado nos separa de Deus. Ninguém, por seus méritos próprios, poderia dizer, me justificarei diante de Deus. Porque o ser humano hipócrita diz, não, pecador é aquele que mata. Pecador é o político corrupto, que rouba, que desvia milhões. Esses são pecadores. O assassino, aquele que está lá na penitenciária, que estuprou, que assassinou. Esse é pecador, eu não, eu pago meus impostos. Eu trago comida para dentro de casa, eu ainda trago 1 quilo de alimento lá para ajudar na cesta básica. Eu não sou pecador, E todo aquele que pensa que se justificará diante de Deus por suas obras, já está fadado ao inferno. E eu quero te dizer uma coisa, o inferno seria a justa retribuição a cada um de nós. Deus não é injusto em mandar qualquer um de nós para o inferno, porque Deus é santo, puro, perfeito. Em Abacuque 1,13 diz, Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Sabe, todos nós, por justiça, deveríamos estar caminhando a passos largos para o inferno. E quando lá chegássemos, não teria desculpa e não teria choro. Choro de querer tentar se justificar. Porque está aqui a grande má notícia, todos somos pecadores. E há uma recompensa dita, escrita em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Não adianta, não tem pecadinho, não tem pecado, não tem pecadão. É tudo pecado e tudo nos levará ao inferno. E essa é a má notícia. Ah, não, mas eu só pensei. Aí eu gosto de usar muito aquela ilustração. Temos aqui uma represa, um lago diante de nós. Você está vendo o lago aqui, ó? A água está molhando o teu pé, irmão. O tênis está novinho, está molhando, levanta o pé, isso. Está aqui o lago, né? Lago está aqui. O pecadinho, só pensei. Essa pedrinha aqui. Está enxergando? Essa pedrinha? Esse é só o pensamento. Olha o lago aqui, ó. Vou jogar o pecadinho, só o pensamento. Para onde foi essa pedrinha? Para onde? Ah, mas eu falei. Eu acabei só pensando, porque a gente engana as pessoas, né? A gente olha e a gente sorri. Só que lá dentro a gente está matando, esfaqueando. Só que aí, às vezes a gente escapa e a gente acaba botando para fora o que está aqui dentro. E quando eu falo, já se torna uma coisa, eu ofendi o irmão. Já não é mais essa pedrinha, mas é essa pedra. Está vendo essa pedra? Eu vou jogar aqui, ó. Para onde que ela foi? Só que aí, além de eu pensar, falar, quem sabe eu posso ir e fazer. Agredi o irmão. Empurrei o irmão. Uau, empurrei o irmão, ele bateu a cabeça na parede e morreu. Aconteceu. Ah, eu não tinha intenção. Olha o pedrão aqui. Vou jogar esse pedrão, esse pecadão.
Viu? Viu o barulho que fez? Espurrou água na irmã ali, molhou ela todinha. Porque o que acontece é que os pecados, eles trazem consequência diante dos homens, maiores ou menores. Aquele pecadinho, que foi só o que eu pensei, a irmã não leu o meu pensamento. Mas quem é que sabe? Tem como eu esconder dele? Para onde foi o pensamento? Para o fundo. Para o mesmo fundo que foi o pedrão. A diferença é que a pedrinha não molhou ninguém. A pedra maior respingou um pouquinho. Alguém viu rapidamente, mas depois nem sabe onde caiu. Só que o pedrão, o pecadão, como a gente diz, molhou e trouxe consequências. Olha quanta gente molhada por essa pedrona. A consequência maior ou menor é diante dos homens, porque para Deus tudo é pecado. Você vai para o inferno só por ter pensado, você vai para o inferno por ter falado, você vai para o inferno por ter feito ou não feito. Porque o salário do pecado é a morte. Essa é a má notícia. Nem todo mundo está preparado para receber uma má notícia dessa. Mas isso é essencial para que a boa notícia possa ser anunciada. E é isso que eu quero falar. Existem boas notícias, amém ou não? Existem boas notícias. Pela justiça de Deus, estaríamos fadados ao inferno. Mas o Senhor hoje tem boas notícias para nós. E essa igreja precisa de braços abertos, receber os pecadores que estão caminhando a passos largos para o inferno, mas de braços abertos anunciar a estes as boas novas do Evangelho. E as boas notícias começam justamente em Romanos 5,8. Deus demonstra seu amor por nós. Deus nos ama, amém ou não? E como ama? E Ele demonstra o seu amor por nós, pelo fato de que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Essa é a primeira grande boa notícia, Deus nos ama. João 3,16, a gente já nasce recitando esse versículo. É o Evangelho todo sintetizado em um versículo da Bíblia, e que eu tenho certeza que todos aqui sabem, é uma só voz, né? Porque Deus... Amém, louvado seja Deus. Deus amou o mundo. Isso significa que Deus amou a quantas pessoas? O que está escrito ali? O mundo. Quem está no mundo? Quem está no mundo da lua? Isso, alguns estão lá, né? É isso, mas Deus ama a todos. Só que a Bíblia diz que Ele enviou o Seu Filho unigênito. E aí a gente vai ver uma restrição agora. Para que todo aquele que o quê? O que é necessário que alguém faça para que seja salvo? É aí que começa a mudar a história. A boa notícia está aí. A boa notícia está aí. A palavra de Deus nos confronta com isso. Deus nos ama, somos pecadores. Mas nós precisamos crer nessa mensagem do Evangelho. Isaías 53:5 diz que Cristo levou em seu próprio corpo o câncer do pecado, sofrendo castigo em nosso lugar. Lá está escrito, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados, sarados. Por causa do que Cristo fez, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Nós podemos anular a condenação do pecado por causa do que Cristo fez. Em Romanos 6:23, a primeira parte é dura, é má notícia. O salário do pecado é a morte. Mas a segunda parte do versículo é boa notícia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém ou não? O Evangelho é essa boa notícia. Todo aquele que crer pode ser salvo. Mas lembra como é que termina o versículo? Como é que eles vão crer?
Se não forem o quê? Se não forem levados ao conhecimento, eles precisam ouvir. Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Todos nós já fomos enviados pelo Senhor Jesus. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Amém ou não? A ordem já é dada para cada um de nós. Ah, irmãos, tem más notícias. Tem consciência disso? A má notícia é que o homem já nasce condenado ao inferno. Essa sentença de morte precisa ser cancelada. Essa sentença de morte precisa ser anulada. Não se anula e não se cancela por obras, por justiça própria. Lá em Efésios 2, 8, 9 está escrito: é pela graça que somos salvos. Amém ou não? Ah, é pela fé. E isso é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É por Jesus. A má notícia está aí. O pecado nos levará à separação eterna de Deus. Mas a boa notícia está aqui: Deus nos ama. E Ele enviou Cristo para que morresse por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele levou sobre si o castigo de todos nós. Eu amo o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Paulo olha para a cruz e o sentimento de Paulo é dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Em outras palavras, sabe quem é que devia estar lá? Nós. Enquanto a gente não olhar para a cruz e não se conscientizar que éramos nós quem deveríamos estar ali, não há salvação para nós. Porque tem muita gente que olha para Cristo e fala: ah, que lindo, se emociona, Cristo na cruz. Os filmes nos emocionam, Jesus desfigurado, ai, quanto amor, que lindo. Mas ele não veio aqui simplesmente para ser um exemplo de que, olha, está vendo? Sofri por vocês, morri por vocês. O evangelho genuíno que nos foi deixado por Paulo, está lá na 1 de Paulo aos Coríntios 15. Eu vos notifico, irmãos, eu estou entregando para vocês o evangelho do Senhor. E esse evangelho me salvou e vai te salvar se você mantiver esse evangelho do mesmo jeitinho como eu estou te entregando. O evangelho se resume no versículo 3 do capítulo 15 da 1 de Paulo aos Coríntios. Cristo morreu. Mas espera aí. Morreu por nossos pecados. Não é simplesmente falar: ah, eu creio que ele morreu. Mas ele morreu por nossos pecados. É no nosso lugar. O sacrifício dele foi por nós, substitutivo. É como se ele dissesse: eu vou no lugar de vocês, eu sofro no meu corpo o castigo que era para vocês. Mas ele foi sepultado. E o evangelho conclui com a vitória. Mas ao terceiro dia ressuscitou, aleluia. Segundo as Escrituras. Cristo está vivo. A má notícia é: o pecado nos levará ao inferno. Aquele que crer pode ser salvo, mas quem não crer jamais será salvo, já está condenado, porque a ira de Deus sobre ele permanece. Você entende o que é permanece? A ira de Deus já está aí. E se a gente não olhar para as boas notícias, a ira só vai permanecer. Deus está irado contra o pecado. E a condenação do pecado é a morte eterna. A separação eterna de Deus. Mas que bom saber que tem as boas notícias. E de posse dessas boas notícias, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma missão. O pastor aqui mesmo disse: as portas do inferno não prevalecem. Jesus, amém ou não? E sabe o que é isso? É avançar. É avançar, é abalar. É derrubar as portas do inferno. É a gente resgatar aqueles que estão caminhando para lá. É a igreja avançando, não é a igreja se fechando. É a porta do inferno que não prevalece, não é a porta da igreja que prevalece. É a gente que tem que ir lá, invadir,
destruir as obras do diabo, resgatar de braços abertos o pecador, levando a eles a confrontação da má notícia, mas a bênção das boas novas do Evangelho, que salva, que liberta, que transforma o pecador arrependido. A nossa missão é essa. O homem precisa, em primeiro lugar, receber a boa notícia da salvação, mas saber que precisa, em primeiro lugar, crer e confessar. Em Romanos 10 está aqui: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, esse confessar envolve o arrependimento. É olhar para a justiça de Deus, para Jesus, e eu saber e reconhecer o quão pecador eu sou. Aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O homem precisa crer, precisa confessar a Jesus. Mas em Romanos 10, 14 e 15, está claro a nossa missão. Para que todos possam crer, para que o homem possa confessar, a igreja precisa avançar. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Para que a igreja avance, é necessário investimento. Primeiro investimento, vidas. A igreja precisa de você, meu irmão. Você que faz parte dessa comunidade, parabéns para você. Louvado seja Deus por estarem aqui, fazerem parte dessa igreja, nessa data tão festiva, em que Deus está aqui, de uma forma clara, dizendo: por 16 anos eu sou o Senhor dessa igreja. Por 16 anos eu mantive essa igreja. Por 16 anos eu derramo lágrimas por essa igreja. Por 16 anos eu estou protegendo essa igreja da invasão das heresias, das facilidades, de muitas vezes querer simplesmente encher essas cadeiras, abrindo mão do Evangelho. Jamais poderemos abrir mão do Evangelho. Amo ver que a igreja está sendo instruída acerca da importância da política. Sabe por quê? Porque muitos cristãos hoje, por defender ideologias, estão abrindo mão da sua racionalidade. O crente precisa estar convicto de que, se eu tiver que escolher entre obedecer aos homens e obedecer a Deus, eu fico com Deus, amém ou não? Está lá em Atos 5, 39. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você pode dizer amém ou não? Amém. Tempos difíceis nós viveremos, mas nós continuaremos honrando essa palavra e de braços abertos, acolhendo a todo que entrar por ali, por aquela porta. Não importa o seu pecado, porque às vezes a gente começa a dimensionar e classificar pecados. Esse é um pecado, meu Deus do céu. E a gente torce o olho para aquele pecado, mas a gente acolhe e passa a mão no outro tipo de pecado. Pecado é pecado para Deus. E todo aquele que entra por aquela porta, não importa o seu pecado, vai ser confrontado com essa palavra, evangelho que transforma. E a convicção que nós temos de que, se alguém está em Cristo, é Cristo quem o transformará. Amém ou não? É Cristo quem vai transformar, fazer uma nova vida. Cristo sempre confrontou o pecado. Hoje tem uma mensagem distorcida aí de que, não, venha do jeito que você está e continue do jeito que você está, porque Deus te ama do jeito que você é. Venha como você está, é isso mesmo. Não adianta a gente querer consertar e reformar a nossa vida antes. A gente já sabe que as nossas obras não vão nos justificar. Eu preciso vir do jeito que eu estou, me lançar aos pés de Jesus
e saber que Ele vai transformar a minha vida. Ele vai, sabe, com o seu Santo Espírito, promover as mudanças necessárias. Seja desde arrancar das nossas cabeças os pensamentos que não lhe agradam, até as ações que têm ofendido a Deus e a sua justiça. É Deus quem pode transformar as nossas vidas por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos de um investimento de vidas. Você precisa dizer: eis-me aqui. Eu quero fazer parte dessa igreja acolhedora de braços abertos. Eu quero fazer parte desse exército. Eu quero que os meus braços estejam abertos a essa comunidade. A missão que o Senhor tem para mim. Você está se somando a essa igreja? Venha. Essa igreja te recebe. Essa igreja te acolhe. E essa igreja, através dessa palavra, vai te instruir a ter uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Porque nele nós somos mais do que vencedores. Vencemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas essa igreja precisa do investimento também dos teus recursos. Olha, se Deus te plantou aqui, se Deus te colocou aqui, floresça aqui. Sabe? Semeie aqui. Ajude essa obra a prosperar, a fazer mais, a alcançar as almas perdidas. É aqui que Deus te plantou. É aqui que você tem sido regado. É aqui que você tem recebido a palavra genuína do Evangelho. Amém ou não? É aqui que as vidas estão sendo revestidas dessa palavra, dos ensinamentos da palavra. É aqui onde você vai dar frutos. É aqui onde você vai frutificar. É aqui onde você vai honrar. É aqui onde você vai batalhar. Faça isso de corpo e alma. Deixe de ser o salvo sentado e sossegado, mas diga: a partir de hoje, Senhor, eu sou salvo por esse Evangelho. A partir de hoje eu quero me santificar mais ainda. É aqui onde eu quero te servir. É aqui onde, de braços abertos, eu quero acolher. É aqui onde eu quero investir os meus recursos. É aqui onde eu quero ver vidas transformadas. E quem sabe nos 17 anos nós estaremos aqui já com o dobro de pessoas alcançadas por esse Evangelho. Amém ou não? Se você dispuser a tua vida, os teus recursos, o teu tempo. Quantos aqui hoje estão dispostos a, nesse 16º aniversário, a dizer: pastor, estou disposto sim. Eu vou me colocar nas mãos do Senhor de braços abertos. Eu sei que existem más notícias, mas eu quero que o Senhor me use para levar as boas notícias. Eu quero que o Senhor me use no seio dessa igreja, como instrumento, como um vaso em tuas mãos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer parte da história vitoriosa da comunidade Batista Refúgio. Deus pode contar com você? Amém ou não? Amém. Você vai estar aqui no 17º aniversário. Você vai estar aqui olhando ao seu redor e dizendo: esses foram abraçados, esses foram acolhidos, esses foram recebidos de braços abertos, essas vidas foram transformadas, essas vidas foram alcançadas, porque Deus me usou para isso. Disponha-se nas mãos do Senhor. Fecha seus olhos, vamos orar.